Começa agora uma edição especial do Inteiro Teor, que traz decisões da Justiça Federal da Primeira Região sobre imposto de renda. Fique com a gente! Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a condenação de professora na Bahia que declarou informações falsas à Receita Federal. Imposto de renda não deve incidir sobre proventos de aposentadoria de portador de câncer. E pessoas com deficiência visual também podem usufruir dessa isenção. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, o prazo para acertar as contas com o Leão foi prorrogado para 30 de junho. Mas isso não significa ter menos cuidado na hora de declarar o imposto de renda, porque prestar informações falsas à Receita Federal é crime, previsto no Código Penal. Na Bahia, a professora caiu na malha fina porque foram descobertas irregularidades em sua declaração. É o que você vê na nossa primeira reportagem. Gilson é aquele tipo de contribuinte que, assim que é liberado o prazo para a declaração do imposto de renda, ele já está com tudo pronto no primeiro dia. Na hora que chega na época do imposto de renda, eu já estou com tudo separado, tudo bacaninha que eu quero entregar logo no início para não ter dor de cabeça. Ele conta que é muito tranquilo, mas lembra que uma vez foi pego pelo leão. Para minha surpresa, eu entrei e verifiquei que tinha caído na malha. Então eu fui atrás para saber malha de quê? Então era de valor, tá? De dependente. Aí eu me toquei que a minha filha tinha passado de 21 anos, tá? Não era mais minha dependente, apesar que ela está na faculdade, mas para o plano de saúde, ela começou a gerar no CPF dela. Então eu não poderia ter lançado, como eu, mesmo eu pagando, eu não poderia ter lançado. Para ficar em dia com a Receita Federal, Gilson precisou fazer uma retificação, que é uma declaração para corrigir ou complementar informações. Eu entrei, fiz uma retificadora, tirei o nome dela e foi tudo tranquilo. Para quem faz tudo certinho como o Gilson, um erro é simples de resolver. Mas quando alguém quer se beneficiar indevidamente, aí a coisa fica séria. Uma professora que declarou despesas falsas com médicos dependentes e com a Previdência Social para sonegar o imposto e ainda receber a restituição, foi pega na malha fina. O caso, que aconteceu na Bahia, foi parar na Justiça. Em primeira instância, a contribuinte foi condenada a 2 anos de prestação de serviços comunitários e multa no valor de um salário mínimo pela prática de crime contra a ordem tributária. Ela não concordou com a decisão, alegou que não sabia de nada e que tudo foi feito pelo contador. O processo foi para análise do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A terceira turma do TRF1 entendeu que não existe dúvida de que a contribuinte praticou o crime e ela não conseguiu comprovar que desconhecia as informações fornecidas pelo contador. Diante das provas, o tribunal considerou a professora culpada e substituiu a prestação de serviço por multa, em razão da idade da mulher, que tem mais de 70 anos. Quando a gente contribui com um imposto, é para ter um dinheiro para fazer um bem social, que dentro da legislação tem as suas destinações e cada um vai para alguma coisa e tem as suas destinações. Mas nisso você tem uma vantagem, porque você tem uma restituição, que é um direito que muitas pessoas têm, mas você tem uma restituição indevida, então você tira do dinheiro público para você se beneficiar. E essa prática é tida como crime e está especificado isso na lei. Dados da Secretaria da Receita Federal mostram que, em 2018, 383 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda de pessoa física. Caso não regularizem a situação, pode gerar um prejuízo de 300 milhões aos cofres públicos. Os principais motivos foram omissão de rendimentos de titular e dependentes, informações divergentes da fonte pagadora e valores incompatíveis de despesas médicas. Esse contador faz um alerta. É importante o contribuinte agir corretamente para evitar dor de cabeça, porque a Receita Federal está cada vez mais preparada para identificar irregularidades nas declarações.
Ao passar dos anos, a Receita Federal tem se desenvolvido tecnologicamente para pegar justamente esse tipo de ação do contribuinte. Ela tem se comunicado com cartórios, DETRANs, com fontes pagadoras de rendimentos para poder cruzar as informações e pegar o contribuinte. O Gilson sabe bem disso e quer continuar em paz com o leão. Já declarei, já mandei, foi tudo ok, tá? Não tive problema nenhum. Em uma situação semelhante, um contribuinte goiano foi condenado por sonegação fiscal. Quem conta pra gente é Márcio Fontinelli. A quarta turma do TRF da Primeira Região manteve a condenação de um contribuinte de Goiás por crime contra a ordem tributária. Ele omitiu rendimentos à Receita Federal, além de declarar, mas não comprovar, despesas médicas e de ensino com dependentes. Ele fez isso para reduzir a base de cálculo do imposto e pagar menos ao leão. O contribuinte havia recorrido da sentença de primeira instância com o argumento de que a decisão não estava bem fundamentada, faltando inclusive prova do dolo cometido, além de excesso na aplicação da pena. Mas, ao analisar o caso, o desembargador federal Neviton Guedes afirmou que está comprovado que o acusado foi intimado do procedimento administrativo fiscal por meio de carta enviada pela Receita Federal. Neviton Guedes destacou também que, apesar do réu tentar responsabilizar o contador, chegou a admitir na Justiça que conhecia os valores omitidos e não justificados perante a Receita Federal, reconhecendo ainda que tinha consciência de que cabia a ele verificar o trabalho do contador. Diante de tudo isso, o colegiado manteve a condenação do réu pela prática do delito de sonegação fiscal, na forma prevista no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.137, de 1990, a chamada Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Olha, decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, Tribunal Regional Federal da Primeira Região garante isenção de imposto de renda a aposentados portadores de algumas das doenças ou deficiências previstas na Lei 7.713 de 1988. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. Aposentados e pensionistas que sofrem de doenças como câncer, AIDS, hanseníase e mal de Parkinson são isentos do pagamento de imposto de renda. A isenção está prevista na Lei 7.713 de 1988. Mas, apesar disso, para garantir esse direito, muita gente ainda precisa procurar a Justiça. Aconteceu no TRF e você fica sabendo de mais detalhes com Daniela Garcia. O caso foi analisado pela 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso da servidora pública aposentada. Em primeira instância, o pedido de declaração de isenção de imposto de renda havia sido negado por ausência de prévio requerimento administrativo. A aposentada alegou que tem câncer e, portanto, tem direito à isenção. Acrescentou ainda que não é necessário requerimento administrativo, que é ilegítimo o imposto de renda exigido e que tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o seu salário. Ao analisar o caso, os magistrados concordaram. A turma destacou que a Lei 7.713 de 88 é clara ao isentar do imposto de renda os proventos de aposentadoria recebidos por quem tem doenças graves, como AIDS, câncer, cardiopatia grave, mal de Parkinson, cegueira, esclerose múltipla, entre outras. O relator juiz federal convocado Rodrigo Rigamonte afirmou que a falta de requerimento administrativo não configura impedimento para o regular processamento e julgamento do processo, conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Pessoas com deficiência visual também podem usufruir da isenção do imposto de renda. E não importa se são cegas de um olho ou dos dois. Mesmo assim, uma mulher precisou entrar na justiça para conseguir esse benefício. Quem conta essa história é Roberta Nunes. Já imaginou ver tudo com apenas um olho e só descobrir que o outro não enxerga depois de adulta? Foi o que aconteceu com a Eunice.
Desde criança eu sempre esbarrava numa coisa aqui, em outra coisa ali, mas isso eu pensava que era coisa normal, né? Coisa rotineira de criança. Até que com 24 anos eu procurei um médico especializado e fiz todos os exames que era necessário para descobrir o que eu tinha. E aí veio o diagnóstico, né? Que eu era portadora de visão monocular e que isso não tinha cura, e que provavelmente eu tinha tido isso desde a minha infância. Apesar de sempre ter convivido com a deficiência, ela diz que as dificuldades são muitas para quem só pode contar com um olho. Tenta passar um dia apenas com a visão. Tampa um dos seus olhos e tenta fazer as coisas corriqueiras que você faz. Que aí você vai ver o tanto que uma pessoa que tem visão monocular sofre, né? Tem dificuldades no dia a dia, né? Principalmente a sensação de espaço, de profundidade, fica severamente comprometida. Além da qualidade de visão, que não é a mesma quando eu tenho os dois olhos trabalhando juntos, e também o campo de visão. Então, quando nós falamos em sensação espacial, o campo de um indivíduo que enxerga de um olho só pode ser reduzido em até 1/3. Por causa dessas limitações, os trabalhadores com cegueira monocular têm direito à isenção do imposto de renda. Está previsto na Lei 7.713 de 1988. Alguns portadores de moléstias graves que atentam contra a vida e contra a saúde e que estão elencadas em lei federal, têm direito à isenção do imposto de renda, desde que essa moléstia incapacite para o trabalho de forma total ou relativa. Mesmo assim, uma mulher cega de um dos olhos precisou recorrer à justiça para conseguir a isenção do imposto de renda. O benefício seria referente ao período entre a aposentadoria em 2012 e a emissão do laudo médico oficial, que só ocorreu em 2014. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu de forma diferente. Ao analisar o processo, a 8ª turma do TRF1 entendeu que, conforme os laudos médicos, a autora é cega de um dos olhos desde 2007. Com isso, tem o direito à isenção do imposto de renda desde a aposentadoria em 2012 até a conclusão da junta médica em 2014. Ainda de acordo com a decisão, é desnecessária a apresentação de laudo médico para a Justiça reconhecer a isenção do imposto de renda. Basta que o magistrado tenha outros tipos de prova, como explica esta procuradora da Fazenda Nacional. Esse entendimento do magistrado, ele está perfeitamente de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive tem uma súmula, a súmula 598, que diz que é desnecessária a apresentação do laudo médico oficial no âmbito judicial, para reconhecimento em juízo da isenção do imposto de renda em caso de moléstia grave. É um entendimento simulado e, inclusive, neste caso concreto, a Procuradoria da Fazenda Nacional não recorreu, porque nós temos como política de atuação não confrontar a jurisprudência já pacificada pelos tribunais superiores. E é importante saber por que foi criada essa isenção. É uma forma de aliviar os gastos que essas pessoas têm para pagar o tratamento médico. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!